Oiê, tudo bem com você? Eu sou Elaine Salete, sou professora de costura criativa. Sejam todos bem-vindos a essa aula. E a aula de hoje é essa lindeza aqui. Olha que bolsa bacana. Olha a lateral dela, como que é esse acabamento aqui embaixo. E eu vou ensinar vocês a técnica para fazerem este zíper aqui, ó. O zíper que fica lá embaixo, um zíper rebaixado, tá? Uma peça super fácil e super prática de fazer. Espero que vocês gostem da aula. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, tá bom? Gostaria que vocês ficassem até o final para vocês poderem pegar as medidas bem certinha, tá? No final do vídeo eu vou deixar as medidas dessa bolsa, tá bom? Fazer essa bolsa, eu vou deixar durante o vídeo eu vou falando as medidas para vocês, mas no final do vídeo eu vou deixar essa foto com essa anotação de todas as partes que são necessárias para fazer a bolsa, tá? O canal do zíper, a lapela, o bolso, o corpo da bolsa, todas as medidas bem certinhas. Então, lá no final, fiquem no vídeo até o final para vocês pegarem as medidas bem detalhadas, tá bom? Bom, então olha só, eu vou começar primeiro preparando o bolso. O meu bolso, eu tô utilizando aqui três pedaços de tecido, porque eu quis aproveitar todo o material que eu tinha, tá? Então, eu peguei 2 tecidos da parte do forro, tá? Eu peguei 2 vezes de 25 por 12 no tecido do forro e peguei uma vez de 25 por 8 no tecido externo. Então, como eu vou fazer esse bolso? Eu vou unir essas 3 partes, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu tecido externo com o meu tecido de forro, vou colocar direito com direito e vou passar uma costura, tá? Eu tô utilizando como tecido de forro uma sarja e como tecido externo uma sarja e como tecido de forro um tricoline, tá bom? Olha só, unir, tá bom? Agora, eu vou rebater uma costura aqui, tá? Uma costura de pesponto, tá bom? Só pra assentar bem essa costura, tá? Ó, passei a costura de pesponto. Agora, eu vou pegar a outra parte do tecido de forro, do meu tecido preto, e vou colocar direito com direito aqui no tecido externo, desse jeito, ó. Tá? Bem certinho. E vou passar uma costura de pé de máquina aqui também. Ficou desse jeito, vou passar a costura de pesponto do mesmo jeito, tá? Olha só, ficou desse jeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou unir, ó, as 2 pontas, vou dobrar o meio e vou passar uma costura apenas na lateral, tá? O fundo eu vou deixar sem costurar, tá? Vou costurar essa lateral e essa lateral. Costurei as 2 laterais, vou tirar o excesso e vou desvirar esse bolso, tá? Sim, tá? Agora, eu vou passar uma outra costura aqui. Então, eu tinha passado a primeira costura de pesponto na parte de baixo, agora eu vou passar uma costura aqui na parte de cima, que eu vou unir essas 2 partes, tá? Bom, então, olha só, o bolsinho ficou pronto, vou reservar que depois, na hora que eu estiver trabalhando com o forro, eu vou aplicar ele no forro, tá? Agora, a gente vai fazer o canal do zíper, tá? Para fazer o canal do zíper, eu tô aqui com duas vezes no tecido externo, na medida de 40 por 7, e 2 vezes no tecido interno, no meu forro, também de 40 por 7. E vou utilizar um zíper de 50 centímetros, tá bom? Como que a gente vai fazer costurar esse zíper? Eu vou pegar aqui a minha régua, deixa eu só, aqui,
E vou fazer uma marcação. Olha só, vou pegar aqui da lateral, uma das laterais, e vou entrar 2 centímetros, tá? Ó, vou fazer uma marcação de 2 centímetros aqui. Vou pegar uma caneta, vamos ver se aparece, ó. Tá, ó, bem aqui eu fiz a marcação de 2 centímetros. Aqui que eu vou costurar o zíper. Do outro lado, olha só, eu vou deixar espelhada as duas partes, tá? Se tiver, o tecido tiver sentido, vocês prestem atenção nisso, tá? Deixem espelhado, uma de frente para outra. Aqui eu vou fazer a marcação também de 2 centímetros, ó. É só um pontinho, não é uma marcação, não, é só um pontinho, ó, tá, ó. Então, eu fiz desse lado aqui e desse outro lado aqui, tá? Olha só, com as marquinhas feitas, eu destaquei o zíper, tá? Essa aqui é a parte direita do zíper, eu vou colocar direito com direito. E como eu vou fazer para costurar o zíper nessa marquinha? Eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar essa lateral do zíper aqui, ó, e vou empurrar, ó. Vou dobrar e vou fazer essa dobrinha aqui assim, ó. Desse jeito, ó, ele faz uma curvinha o zíper, tá? Aí, eu posiciono ele bem aqui, ó. A curvinha, os dentinhos bem na marquinha que eu fiz. Vou colocar um alfinete aqui e já subo para vocês verem novamente, tá? Ó, se vocês quiserem, para facilitar, pode dar um pontinho à mão aqui, para ele não ficar desvirando, ou vocês pegam e vêm aqui na máquina mesmo e dá um pontinho bem aqui, ó, que daí ele já fica com essa dobrinha, ó. Olha só, passei a costura, ele ficou viradinho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou posicionar o dentinho bem nessa marquinha, ó. Ó, direito com direito, dentinho bem na marquinha e vou costurar o zíper aqui, tá? Na hora que eu estiver chegando aqui no final, também eu vou parar deixando uma margem de 2 centímetros, tá? Então, eu vou fazer a marcação aqui do lado de cá também de 2 centímetros, que é pra eu saber até onde eu vou costurar, tá? Ó. Então, eu vou costurar até aqui, ó. Na marquinha dos 2 centímetros. Vou começar com 2 centímetros e vou parar com 2 centímetros. E o dente dobradinho em uma das pontas, tá? Posiciono ele aqui. Olha como ficou. A pontinha virada. E aqui, parei 2 centímetros antes. Tá bom? Agora, eu já vou colocar o forro aqui em cima. Vou pegar o forro e vou colocar o forro com o direito, frente pra baixo, tá? Ó, frente com frente. E aqui, ó, eu vou costurar nessa lateral menor e vou costurar até aqui, ó. Chegando naquela marca, eu paro novamente, tá? Na marca dos 2 centímetros, tá bom? Então, eu vou fechar a lateral menor e vou fechar aqui o zíper, em cima do zíper, até na marca dos 2 centímetros. Ó, costurei aqui, tá? E costurei aqui em cima do zíper e parei aqui na margem dos 2 centímetros. Agora, eu vou cortar aqui o cantinho, ó, sem pegar a costura. Cortar o excesso e vou desvirar. Olha como ficou. Aqui o zíper virado, ó, chegou aqui, e aqui ficou essa marca sem costurar. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou ao ferro, eu vou passar, sentar bem esse daqui, e vou dobrar essa pontinha pra dentro, ó. Eu deixei 2 centímetros, então eu vou dobrar 1 centímetro, ó. Vou dobrar aqui, ó, acertar bem.
Ó, desse jeito. E vou dobrar a parte do forro também, tá? Pra gente poder fazer o acabamento. Mas isso aqui, eu vou vincar bem bonitinho lá no ferro, tá? Ó. Acerta bem, dobra pra dentro a ponta do tecido principal, assim. E dobra o forro também, tá? Vou costurar o zíper do outro lado do mesmo jeito, tá? Ó, vai ficar desse jeito. Tá? Aí, eu vou rebater passar uma costura de pesponto em toda a volta, tá bom? Mas agora eu vou costurar a outra parte, pra vocês verem como que é. E depois eu vou ao ferro passar e depois a gente passa o pesponto, tá? Bom, então, olha só. Essa parte que eu costurei, essa outra aqui, ó, lembra que eu fiz a marcação dela? E ela ficou aqui, ó, porque ela tem que ficar espelhada. Eu não posso costurar de qualquer jeito, porque senão o que acontece? Um lado vai ficar com a curvinha e aí o outro fica com a ponta, ele dá errado. Então, os dois lados tem que ficar frente, um de frente pro outro, a curvinha, tá? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o meu zíper. Vou fazer aquela curvinha, ó, desse jeito, ó. Tá? Vou passar uma costura aqui só pra ela ficar presa na posição. Bom, então, olha só, passei a costurinha aqui, ó, só pra manter ele viradinho, tá, ó. Deixa eu botar essa linha, tá? Só pra ele ficar na posição da curvinha e vou posicionar, ó, a curvinha bem aqui, ó. Tá? Na marquinha que eu fiz. E vou costurar, tá bom? E vou parar aqui na marca dos 2 centímetros. Deixa eu fazer a marca aqui, senão eu esqueço também. Ó, vou marcar aqui 2 centímetros, vou colocar um alfinete, porque daí eu consigo visualizar na hora que eu estiver costurando, tá? Então, vou parar com o zíper aqui nessa marca dos 2 centímetros. Vou posicionar aqui, ó, direito do zíper com o direito do tecido principal, marquinha, o dentinho na marca do zíper, tá? E vou costurar aqui. Ó, costurei, agora eu vou colocar o forro e vou costurar do mesmo jeito que eu fiz a marcação. Vou costurar aqui, fiz o outro lado, tá? Vou costurar aqui na lateral menor e vou costurar em cima do zíper. Aí, eu vou desvirar. Então, olha só como que ficaram, ó. As duas curvinhas ficaram certinha, uma de frente para outra, tá? E as duas pontas sobrando aqui. Agora, eu vou ao ferro para passar e fazer as dobrinhas aqui para depois passar a costura de pesponto em toda a volta, tá bom? Virar o ferro e e vinquei, ó, como que ficou, tá? Ó, as duas pontinhas para dentro. Prestem atenção, meçam bem para ficar bem certinho, ficar as duas do mesmo tamanho, tá? Para não ficar feio depois na bolsa, tá bom? Bom, agora eu vou passar uma costura de pesponto aqui, ó. Venho em toda a parte do zíper e fecho essa partezinha aqui que eu dobrei, essa lateral que eu dobrei, tá? Bom, prontinho. As duas partes já passadas pesponto, eu vou dobrar
ponto, ó, lateral menor com lateral menor, e vou marcar o meio aqui, ó, vou dar um pique marcando o meio, tá? Vou fazer isso nas duas, ó, lateral menor com lateral menor, e vou marcar o meio aqui. Agora, eu vou pegar a parte da lapela da bolsa, que ela mede, peraí, deixa eu só pegar a medida aqui. 50 por 6. 50 por 6. E vou posicionar ela dessa forma aqui, ó. Direito, vou marcar o meio dela também, ó. Tá? Marquei o meio aqui. E vou posicionar ela aqui, ó. Meio com meio, direito com direito. Parte principal, frente com frente, tá? Desse jeito, ó. E vou passar uma costura aqui, tá? Então, a lapela aqui na parte do canal do zíper, tá? Desse jeito. Agora, eu vou costurar do outro lado, na outra parte do canal do zíper, também vou fazer a mesma coisa, tá? Marquei o meio do canal, vou marcar o meio da lapela e vou costurar. Então, ficou desse jeito, as duas partes costuradas, tá? Vou reservar essa aqui também. Ó, eu marquei o meio e marquei a altura que eu quero o meu bolso, tá? Eu vou pegar o bolso, lembra que ele tá sem acabamento aqui embaixo, né? Vou posicionar o meu bolso bem nessa marca aqui, ó. Eu marquei ele ao meio, ele tá vincadinho ao meio, ó. Desse jeito. Vou pegar aqui a minha régua e vou marcar aqui embaixo, ó. Ó, vou fazer a marcação aqui embaixo, tá? Aí, eu fiquei com essas duas marcações, aonde eu quero, que mais ou menos ele vai ficar um pouquinho para baixo, por causa da margem de costura, tá? E aqui a parte de baixo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o bolso assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Pra cá, ó, ao contrário da onde ele tem que ficar. Aí, eu vou costurar aqui, ó. Vou passar uma costura aqui e vou virar o bolso pra frente, tá? Olha só, costurei aqui. Agora, o que eu faço? Vou tirar os alfinetes e vou virar o bolso para a posição onde eu quero. Lembra que eu falei que ele ia ficar um pouco para baixo por causa da margem de costura, tá? Ó. Agora sim, eu vou passar uma costura fechando essa lateral, passo um pesponto aqui embaixo e fecho essa outra lateral aqui. Depois, essa marcação a gente tira com o ferro. Olha só como que ficou o bolso. Quem quiser pode passar uma costura aqui ao meio, tá? Quem quiser dividir esse bolso ao meio. O meu eu vou deixar assim. Ó, lembrem de dar bastante retrocesso aqui, ó. Porque como vai colocar, tirar, às vezes celular, chave, faz peso, né? Então, dá bastante retrocesso aqui. Bom, então olha só, pra gente costurar a lapela. Então, eu tenho o meio marcado aqui, né? Vou pegar aqui o meu canal do zíper, ó. A parte que tem o forro, eu vou colocar forro com forro, meio com meio, tá? Ó. E vou passar uma costura aqui, em toda essa extensão de 50 centímetros, ó. Vou colocar um alfinete aqui, só pra não sair da posição. Tá? Então, ó, a parte que tava do zíper, que a gente costurou o zíper, vai ficar, ó, forro com forro, tá? Ó.
tá? Ficou desse jeito, ó. E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou marcar o meio e vou costurar. Bom, então, olha só, um lado costurado, vamos costurar o outro lado, tá? Mesma coisa aqui, ó, vou colocar o forro, ó, forro com forro, tá? E vou costurar, tá bom? Certinho, marcando meio com meio, bem certinho, pra ela não ficar torta, tá? Bom, então, olha só, com as duas lapelas já costuradas, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dobrar, ó, bem certinho, ó, costura com costura, bem certinho, vou colocar um alfinete aqui e vou fechar as laterais, tá? Toda a lateral, até pegar na parte da lapela, tá? Acerta bem, coloca um alfinete para não ficar fora da posição aqui. E do outro lado também vou costurar, tá? Cuidado para não costurar o zíper, coloque o zíper para dentro, acerta bem aqui, deixa eu cortar assim. Acerta bem aqui, ó. E vou fechar as laterais desse forro, tá? Ó, vou passar uma costura em toda a lateral dele. Então, com as duas laterais já costuradas, aqui na parte de baixo, ó, aqui no cantinho, eu vou fazer um quadrado de 4 por 9, que vai ser o fundo dessa bolsa, tá? Então, eu vou marcar, ó, aqui a partir da costura, eu tenho a marca a costura, linha da costura aqui, e aqui é a dobra, tá? Então, a partir da costura, eu vou entrar 9 centímetros, e da dobra aqui do fundo, eu vou subir 9 centímetros, tá? Então, eu vou fazer um quadrado de 9 por 9. Ó, marquei desse lado e do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Tenho a marca da costura aqui, ó. Tá? Então, daqui eu entro 9 e daqui eu subo 9. Vou cortar pra gente poder fechar essa caixinha de leite. Eu vou fechar uma só, porque assim, a outra eu vou deixar pra poder desvirar, tá? Então, eu desviro, eu gosto de desvirar sempre pela caixinha de leite. Então, eu vou fechar uma, a outra eu não vou fechar, mas eu vou cortar as duas, tá? Ó, sobra um retalho bem grande, dá pra guardar pra fazer alguma outra peça, tá? Um porta-moeda, um brinde pra cliente de vocês, tá? Bom, para eu costurar, eu vou só dar uma reforçada aqui, ó, na costura que eu cortei, ó. Sempre é importante fazer esse reforço, porque como a gente cortou, a costura fica frágil, tá? Então, sempre façam esse retrocesso aqui, ó. E agora, eu vou pegar, eu vou marcar aqui no fundo, ó, para facilitar, vocês podem fazer essa marcação, ó, marca o meio e leva meio com costura, ó, desse jeito. Tá? E agora, a gente passa uma costura fechando essa abertura que nós fizemos aqui, tá? A parte externa da bolsa, ela é um pouquinho maior que o forro, ela é 50 de largura por 88 de comprimento, tá? Porque o bolso, ele tem a gente tem que compensar a lapela que tem no bolso, tá bom? Então, ela é maior. O que que eu fiz, essa meu externo aqui, ele é uma sarja, e aí eu estruturei ele num nylon dublado, tá? Pode ser uma manta R1, ou pode ser um sintético, daí não precisa essa estrutura. Tá bom? Eu só passei uma costura em volta dela e só isso que eu fiz, tá? Vou fazer a marcação para colocar a alça. Eu vou fazer do lado do nylon, que vocês vão enxergar melhor, porque ele é liso, né? Aqui vai ficar meio atrapalhado. Então, eu vou virar para cá e vou fazer a marcação. Como eu vou fazer essa marcação? Eu vou dobrar o meio, tá? Aqui
no na largura de 50, vou dar um pique aqui no meio, bem certinho, tá? Marquei o meio. Vou fazer uma marca do meio para a esquerda de 10 centímetros e da borda para baixo de 7 centímetros, tá? Então, vou fazer essa marca aqui, ó, 10 para a esquerda, do meio para a esquerda, 10, e da borda superior para baixo de 7. Vou pôr 8, descer um pouquinho mais a alça, tá? Ó, então, vai ser nessa marca que eu vou colocar uma ponta da alça. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou vir para a direita 10 e vou descer 8 centímetros, tá? Então, aqui eu vou colocar a alça. Vocês teriam que marcar aqui do lado direito, tá? Eu marquei aqui só para poder enxergar. Eu vou colocar a minha alça, eu tô utilizando uma alça aqui, é uma tira de montana que eu tô utilizando, tá? Mas vocês podem fazer uma alça, usar uma alça de nylon, a alça que vocês quiserem. Essa minha aqui, ela tem 3 centímetros de largura por 70. Então, eu vou posicionar bem aqui a minha alça, olha, bem nessa marquinha que eu faço aqui, ó. Então, essa é a posição da alça do lado externo, tá bom? A minha, eu vou colocar com rebites, mas vocês podem costurar se quiser, tá? Quem não tiver o rebite, passa uma costura, faz um quadrado e faz um X de reforço, tá bom? Então, eu vou colocar as alças e já volto pra gente fechar essa bolsa. Coloquei as alças, coloquei com rebite, coloquei 3 rebites, como eu falei pra vocês, tá? Coloquei as 2 alças. Bom, o que que eu fiz aqui? Eu já fiz a marcação só pra facilitar, porque aqui a bolsa é grande, daí fica ruim de ficar fazendo a marcação. Olha só, eu marquei o meio da bolsa, tá? Bem aqui, ó, o meio central dela. Aí, eu fiz 2 marcações, marquei o meio, né? E daqui do meio pra cima, eu marquei 9 centímetros, tá? Então, essa distância aqui tem 9. E pra cá também 9 centímetros, tá? Então, marco o meio, marco uma linha de 9 e outra de 9. O que que nós vamos fazer aqui? A gente vai pegar e vai dobrar desse jeito, ó. Bem certinho na marca de 9, ó. Ó, vou marcar na marca de 9. Vou colocar um clips aqui, ó. E vou dobrar essa marca de 9 aqui também, ó. Desse jeito, ó. Vai ficar assim, ó, pra cima, tá? Aí, que eu vou fazer? Eu vou juntar as duas, ó. Uma com a outra, ó. Vai formar essa prega aqui dentro, ó. Tá? Aqui. Ó, bem certinho. Aí, ficou desse jeito, ó. Tá? Uma prega aqui dentro. Aí, eu vou costurar a lateral, vou fechar essa lateral aqui. As 2 laterais, na verdade, tá? Bom, então, olha como que ficou. Costurei as 2 laterais, olha como que ficou o fundo, ó. A marca do meio aqui e as do 9 aqui, tá? Vou desvirar, vou deixar essa parte aqui com a parte principal pra fora, tá? E vou pegar o forro e vou colocar. Vou vestir no forro, tá? O forro, ele tá com o avesso pra fora, então, a gente vai colocar aqui direito com direito desse jeito, ó. Deixa eu pegar o forro aqui, ó. Ó. O forro, ele não tá com o direito aqui pra dentro, então, eu vou vestir essa bolsa aqui, ó. Eu vou colocar ela dentro do forro, ó. Pra ficar a parte, frente com frente, tá?
Ó, deixa o canal do zíper pra dentro, ó, a gente vai costurar na lapela, tá? Ó, vou pegar a borda aqui da parte principal com a borda da lapela, ó, tá? E vou costurar aqui, ó. Ó, o zíper fica lá pra dentro e a lapela aqui pra cima, tá? Aí a gente alinha aqui, ó, com a parte principal. Bom, então olha só, costurei toda a volta, tá? Agora, por aquela abertura da caixa de leite que nós deixamos, a gente vai desvirar essa bolsa, tá? Com cuidado para não rasgar, tá? Ó. Vai lá dentro, pega a parte mais distante, ó, e puxa por lá, ó. Nunca a gente puxa aqui pela parte que tá próxima, porque senão entala aqui e daí não sai. Prontinho. Agora eu vou acertar bem aqui, ó. Olha como que fica a lateral da bolsa. Fica com essa preguinha aqui, ó. Vou acertar bem pra gente... E aí, depois que eu acertar bem, empurrar bem, eu vou fechar essa abertura aqui, tá? Ó. Vou dobrar a bainha e vou passar uma costura à máquina, tá bom? Bom, então olha só, desvirei, tá? Acertei bem aqui embaixo, ó, vocês têm que acertar pra ela ficar com essa dobrinha aqui, ó, bem bonitinha, tá? Na lateral. Empurra todos os cantinhos aqui das caixinhas de leite do forro, deixa bem certinho. E aí, eu vou passar uma costura aqui embaixo no forro, tá? Eu gosto de passar essa costura em uma das caixinhas de leite que ficou aberta e depois passar uma na outra também, pra ficar as duas iguais com essa costura aparecendo, tá? Tipo uma costura de pesponto aqui, tá bom? Então, eu vou passar nessa daqui e depois eu passo na outra também. Ó, fechei a caixinha de leite, já coloquei o forro lá pra dentro, tá? Vou empurrar bem, ó. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa parte, ó, da pala e a parte do canal do zíper e vou colocar tudo pra dentro, ó. E vou passar uma costura de pesponto aqui, ó. Ó, vou deixar essa costura aqui em cima. Ó, a pala e o zíper vão ficar lá pra dentro, tá? Ó. E eu vou colocando clipes em toda a volta para deixar bem certinho e para eu passar essa costura. Olha como que ficou, tá? Ó, a lapela e o canal do zíper aqui embaixo, tá? Agora, a gente vai colocar o cursor e o acabamento no zíper, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, vou alinhar bem certinho aqui, ó, as laterais, ó. Vou deixar bem certinho aqui, coloco um clips aqui, só para esse zíper não ficar torto, tá? Coloco um clips aqui, ó. E aí, eu vou colocar o meu cursor. Ó, para colocar o cursor, a gente faz assim, ó. Deixa o zíper bem alinhadinho, ó. Deixa eu só dar uma acertada aqui nele. Deixo ele bem alinhadinho, tá? Em um dos lados, eu vou cortar ele na diagonal, assim, ó. Só tirando os dentinhos, ó. Mantenho o nylon dele. Vou pegar o zíper com o lado direito, ó. Vou pegar o cursor com o lado redondo, que é a parte da frente, e vou encaixar aqui onde eu não cortei, ó. Eu encaixo, desço com ele, até na hora que esse batentezinho aqui do cursor encostar onde eu cortei, ó. Ó, tá vendo? Ó lá, ó. Encostou,
Aí, que eu faço? Eu seguro o cursor nessa posição e entro com esse outro lado aqui na diagonal, ó. E puxo. Tá, ó. Pronto. Já tá colocado o cursor. Aqui, ó, ele trava, porque nós fizemos aquela curvinha, ó. Ele fica travadinho. Bom, agora aqui na ponta do zíper... Vou cortar essa parte aqui. Aqui na ponta do zíper, eu vou colocar esse terminal aqui, ó, de metal, tá? Então, eu vou encaixar ele aqui, ó, e vou apertar. Se você não tiver esse terminal, você vai pegar um pedaço de tecido, tá? Aqui eu tô pegando da caixinha de leite, ó, que eu cortei, ó. E vou fazer assim, ó. Deixa eu ver qual que é o tamanho que eu cortei aqui, tá? Ó, 8 centímetros. 8 por 6. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou dobrar ele ao meio, ó. Tá? Pode ser menor também, tá? E vou dobrar, ó, uma bainha pra fora. Ó. Eu dobrei ele ao meio, direito com direito, ó. Vou dobrar assim, ó. Ó, faço isso aqui, tipo um leque, tá? Aí, a gente pega um pedaço de zíper só pra marcar o tamanho, pra você saber onde você vai costurar, ó. Coloco aqui, ó, e marco com o giz, ó. Vou marcar aqui. E marquei aqui, ó. Ó, desse jeito, tá? Ó. As bordinhas dobradas e a marcação aqui. Aí, eu vou passar uma costura nessa marca que eu fiz. Pode cortar o excesso, tá? Ó, fica desse jeito. Aí, a gente desvira. Acerta bem, ó, e vem e encaixa aqui no zíper, ó. Empurra bem o zíper, ó, encaixa bem. E aí, passa uma costura aqui, tá? Daí, o zíper já fica com acabamento, tá bom? Poderia deixar isso daí, mas eu vou colocar esse metalzinho aqui no meu. Esse metal aqui, eu só vou apertar ele aqui, ó. Tem que pegar um alicate pra eu poder apertar. Então, eu só vou apertar ele aqui com o alicate. Ó, para eu colocar, eu posiciono ele bem aqui, ó, bem certinho. E eu tô utilizando esse alicate de corte frontal aqui, mas poderia ser com martelo também, tá? Ó, aí é só apertar. Ó, aí aqui na bordinha a gente passa um isqueiro, que daí já acerta a lateral do zíper. Bom, então, olha só, a bolsa ficou pronta, olha que bacana, o zíper lá dentro, olha, bem guardadinha, nem aparece, ó, fica bem protegido o zíper. É uma bolsa bem bacana, bem grandona, cabe muita coisa dentro dela e super fácil de fazer, né? Espero que vocês tenham gostado dessa técnica do zíper rebaixado, tá? E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa aula, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima aula. Fiquem agora com as medidas da bolsa e as fotos dela.